On the first part of the journey, com os logaritmos e suas propriedades. Vamos aqui rever alguns detalhes sobre a mudança de base de logaritmo. Então, senhores, se temos um logaritmo de b em uma base a, para a mudança desse logaritmo para uma nova base c, ficamos a depender do logaritmo de b, do logaritmando a nova base, sobre o logaritmo da base anterior, ou seja, da base a, na nova base. Então, log de b na base a, podemos expressá-lo na nova base como log de b na base c, sobre log de a na base c. Senhores, vejamos aqui exemplos a respeito. Digamos que seja pedido para você passar o logaritmo de 8 na base 3 para a base 7. Então, senhores, a base 7 é considerada a nova base do logaritmo de 8 na base 3. Então, como você procede? Vamos ao log de 8 na base 3, ficamos a depender da fração em que o numerador, escrevemos o logaritmo do logaritmando anterior, que é 8, no logaritmo, sobre o logaritmo da antiga base, que é a 3. E aí, senhores, vamos jogar agora a nova base, que é a base 7. Ou seja, ficamos com log de 8 na nova base 7, sobre o logaritmo de 3 da base anterior, da antiga base, na nova base. Aí, então, senhores, temos o logaritmo de 8 na base 3, expresso no logaritmo na dependência da base 7, ou seja, o logaritmo de 8 na 7 sobre o logaritmo de 3 na base 7. Senhores, um tipo de problema largamente aplicado sobre mudança de base. Citado que o logaritmo de 2 é o 0,30 e o logaritmo de 3 é o 0,47. Ele pede para você calcular o logaritmo de 2 na base 3. Então, senhores, uma maneira de resolvermos esse tipo de problema. Vamos tomar esse log que ele pede e jogar na base dos dados do problema. Ou seja, o log de 2 está na base 10 e o log de 3 também. Então, vamos tomar o log de 2 na base 3 e usá-lo na base 10. Então, senhores, temos aqui a condição da expressão do log de 2 na base 3 expresso na dependência do log de 2 na 10, nova base, sobre o log de 3 na 10. Por que você faz isso? Porque são os valores que se tem. Ou seja, o log de 2 na base 10 é o 0,30. Então, vamos ficando aqui com o 0,30 sobre o log de 3 na 10 é o 0,47. E aí, senhores, dividindo o 0,30 pelo 0,47, podemos então afirmar que existe uma aproximação de o log de 2 na base 3 ser o 0,64, então 64 centésimos. Senhores, então aí um estilo de problemas sobre mudança de base. Senhores, vamos aqui a algumas equações simples logarítmicas. Digamos que tenhamos logaritmo de 4x menos 8 na base 2 igual a 5. Senhores, se a resolver a equação é batalhar pelo valor das variáveis, no caso aqui da variável da equação, que é o x. Senhores, sempre que tenhamos equações logarítmicas, é bom a gente tomar a condição de existência ou as condições. Aqui no caso só tem uma, que é no logaritmando, e a condição do logaritmando, conforme vimos em vídeo anterior, é que ele deve ser maior do que zero. Então, 4x menos 8 maior do que zero, resolvendo assim na equação, chegamos à variável, ou seja, x maior do que 2. Senhores, vamos então partir para cima da nossa equação. Vamos aplicar a definição, né? Então, ficamos aqui com 4x menos 8 igual a quem? Ó, a 2 elevado a 5. Senhores, a equaçãozinha primeiro grau, operando aqui o 2 a 5, que é 32, trazendo o menos 8 a segundo membro dá 40. Se 4x é 10, se o 4x é 40, o x é 10. Para chegarmos à nossa solução, vamos à condição de existência e verificamos. X igual a 10 satisfaz, né? 10 é um valor real maior que 2. Então, senhores, podemos dizer que a solução dessa nossa equação acima é o unitário 10. Vamos agora, senhores, a um outro exemplo. Logaritmo de 4x menos 8 na 2 igual a logaritmo de x mais 1 na 2. Senhores, temos o x aparecendo em duas condições de existência, nos dois logaritmandos. Então, eu vou usar 4x menos 8 maior que 0, que é a condição do primeiro, e x mais 1 maior do que 0 a segunda. Então, senhores, se temos uma equação em que os dois logaritmos, né, na igualdade de mesma base, podemos cancelá-los.
Ou seja, passamos a usar apenas os logaritmandos ou os números do logaritmo. 4x menos 8 igual a x mais 1. Senhores, a equação do primeiro grau, uma das maneiras de chegarmos a ela, transportamos os termos independentes para segundo membros e os termos da variável a primeiro, ficamos então com x igual a 3. Senhores, quando chegou a hora de armar a solução, chegou a hora também da gente usar a condição. Então, o AS, No caso aqui, 4 vezes 3, 12. 12 menos 8 é 4. 4 é maior do que 0. O x satisfez a primeira. X mais 1, 3 mais 1 maior do que 0, satisfez a segunda. Senhores, se o valor de x encontrado satisfez as condições, podemos usar a solução, sendo o nosso caso 3. Senhores, vamos à nossa terceira equação. Então, chegamos à equação em que novamente temos uma condição de existência x menos 8. Senhores, aplicando aqui a propriedade do produto, temos uma condição de soma de logaritmo, podemos usar uma transformação a produto. Novamente, os logaritmos são iguais. Podemos cancelar, multiplicar aqui no caso os números de logaritmo, chegamos à equação primeiro grau e isolando o valor de x, 10. 10 satisfaz a condição, tranquilo, 10 menos 8, 2 é maior do que 0, solução 10. Senhores, vamos aqui a uma outra equação. Solução da equação log de x mais 4 na 2, mais log de x menos 1 na 2, igual a log de 18 na 2. Senhores, condições x mais 4 maior do que 0 e x menos 3 também. Olha só, e novamente a condição aí do transformação da soma em produto, para justamente o que? Ficar bem prático da gente simplificar os logs. Passando a usar os logaritmandos em produto, senhores, chegamos aqui a uma equação do segundo grau, senhores? A equação do segundo grau, em que, ao partirmos aqui para cima do velho delta, chegamos ao delta C121. Existe raízes reais. O velho Bhaskara menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Chegamos então ao delta 121, raiz quadrada dele é 11. Então, senhores, menos 1 mais o 11 dá 10. 10 divididos por 2, 5, a primeira raiz. Menos 1, menos 11, menos 12 divididos por 2, menos 6. Senhores, chegou a hora da solução e a hora da condição. O 5 satisfaz a primeira, 5 mais 4 é 9, maior do que 0. 5 menos 3 é 2, maior do que 0. Tudo bem. A vez do menos 6 para verificação, menos 6 mais 4 dá menos 2, senhores. Não satisfaz a primeira e também não satisfaz a segunda, que dá menos 9. Se deixar de satisfazer uma delas, cai fora da solução. No caso, a solução é apenas unitário 5. Senhores, vamos à condição de existência aqui. Determine o produto das raízes. Nova equação. Logaritmo de 4 na x mais log de x na 2. Olha lá, igual a 3. O x aparece tanto em base como em número. Condição de existência de base maior do que 0 e diferente de 1. Condição de existência do número maior do que 0. Então, fica valendo só essa. Então, senhores, vamos aqui ter que fazer uma mudança de base. Vamos tomar esse logaritmo de 4 na base x e vamos usá-lo na base 2. Então, senhores, assim sendo feito, ficamos com o logaritmo de 4 na 2 sobre o logaritmo de x na 2. O log de 4 na x. Repetimos os demais. Log de 4 na 2, senhores, é 2. Olha aí uma questão que aparece bastante. Vamos ter que usar um artifício. Como vai ser esse artifício? Onde há log de x na 2, vamos usar y. Então, senhores, ficamos com 2 sobre y mais y. Arrumando essa equação, é a equação de segundo grau, em que as raízes é o 1 e o 2. Vamos ao cálculo do x. Para isso, voltamos ao artifício onde a x, vamos usar o primeiro valor dele é 1. E onde a x, vamos usar o segundo valor dele, que é 2. Resolvendo as duas equações pela definição, aqui vamos ficar com x igual a 2 elevado a 1. E aqui com 2 ao quadrado. Senhores, chegamos a 2 e a 4. Ele está interessado no produto. Então, o produto das raízes que satisfazem as duas condições, o 2 tanto é maior do que 0 diferente de 1 e bem como o 4. O produto das raízes, senhores, é o 2 vezes 4, que é 8. Senhores, valeu, no mais, um abraço, bons estudos e até a próxima.